Vamos lá. Aqui é outra que você vai ter que pensar o tempo inteiro, tá? Porque ele não trabalha com uma teoria, como a gente pensa, ele trabalha com uma ideia. Porque conjunções realmente é o estabelecimento de uma relação semântica. Os elementos coesivos são responsáveis pela articulação das ideias de um texto e, consequentemente, pela construção da unidade de sentido. Com base nessa informação, assinale a alternativa correta sobre o segundo parágrafo do texto. Eis aqui um enunciado, que apesar de não ser um enunciado com uma estrutura complexa de texto, dá medo. Nós não estamos acostumados a termos enunciados tão grandes e enunciados explicativos. Elementos coesivos são as conjunções. Porque são elementos que estabelecem coesão textual. Você se questionou em relação a isso, vai, Vitória? Os pronomes são conectivos, preposições são conectivos, pronomes pessoais são elementos coesivos, porque tudo que estabelece coesão textual, o que é coesão textual? É ligação. Tudo que estabelece coesão textual é um elemento coesivo, tá? São responsáveis pela articulação das ideias de um texto. Quando ele trabalha com articulação, aí ele está falando sobre uma conexão mais complexa do que a substituição de um substantivo por um pronome. Com base nessa informação, assinale. Se eu não me engano, é letra A, é por isso que eu quero ir de baixo para cima. Letra A, o gabarito, né? Vamos de baixo para cima. O trecho em cada estado brasileiro e no Distrito Federal serve para exemplificar um caso em que o E funciona como conectivo adversativo. Vocês escolheram a letra A, mas vocês entenderam a letra E? Ok. Mas de vez em quando ele é adversativo. Vocês sabem, né? Que de vez em quando ele é adversativo. Sabem como identificar o E adversativo? Adversativo é o quê? Não é oposição? Beleza. Então você tem que ter uma ideia positiva e outra ideia negativa. Ou vice-versa, tá? Quando eu digo fui ao mercado e Tuca ficou em casa. Aí o aluno, ele não consegue visualizar que eu tenho ideias de oposição, porque você pensa sempre no negativo e no positivo, você não pensa na oposição de campos semânticos, tá? O verbo ir está no mesmo campo de ficar? Não, estão em campos, esses verbos em campos diferentes. Então, como estão em campos diferentes, positivo, negativo, eu tenho aqui um E que vai dar uma ideia de oposição. É um E adversativo por conseguinte. Fui ao mercado e Tuca me acompanhou. Não, porque o mercado é um lugar e a casa é outro. Legal. Não é legal você trazer isso, porque eu pensei aqui no verbo. Mas se eu repetir o mesmo verbo, mas apresentar lugares diferentes, eu tenho uma oposição com o substantivo. Eu fui ao mercado e Tuca foi para casa. Eu tenho o verbo ir, mas eu tenho lugares distintos e por isso um campo de oposição. Legal isso. Posso ir para aí? Para dar início a uma oração que apresenta a causa para o fato exposto na oração anterior. Vocês marcaram a letra A, mas vocês entenderam a letra D? Vamos, esse silêncio. E a outra oração. Que pergunta complexa. Graças a Deus. Ó, de vez em quando tem uns alunos que falam assim, eu acertei o gabarito, mas não pensei nada disso, não. E aí quando vão explicar, eu digo assim, que explicação errada é essa? Bom, é na linha 12, né? A linha 12 fica onde, mais ou menos, aqui? Em cima? Fica onde, mais ou menos? O para tentar, né? Tá.
ele afirmou aqui, ou sem, ele afirmou aqui que para tentar medicamentos negados pelo Estado, para obter, está introduzindo uma ideia de causa. Vocês concordam comigo que uma causa é sempre um fato concreto? Para obter medicamentos negados é um fato concreto? É? Ele já obteve? Como toda causa é um fato concreto, eu não posso apresentar uma ideia no campo do possível. Pessoas de baixa renda, elas podem recorrer à Defensoria Pública da União no intuito a fim de, para quê? Então, eu tenho uma ideia de finalidade. O que eu percebi na prova? Na questão anterior, ele também seleciona uma ideia de finalidade. Isso significa dizer, gente, que eles realmente têm apreço pela estrutura de locução adverbial. De locução não, mas pela estrutura adverbial, tá? Vamos aqui, letra C. Em que seu direito seja cumprido, a conjunção introduz uma oração que explica a informação contida na oração anterior. Qual é a estrutura? Eu não vou parar o texto, não. Linha 10. Sim, mas em que linha do segundo? Eu não estou encontrando ele aqui. Que o seu direito seja cumprido. Ah, ok. Pode exigir. Nós já analisamos, inclusive, ele repetiu a mesma estrutura, porque nós já analisamos. Ele indica que explica a informação contida. Nós vimos que completa a informação anterior. É um complemento na posição de objeto direto. Não é esta, por conseguinte. É porque a letra A estava muito simples, né? A conjunção ou relaciona duas informações por meio da ideia de oposição. Essa aí a gente descarta também bem rapidinho. E letra A, quando introduz a oração de tempo em relação ao que é declarado na oração seguinte, portanto, poderia ser substituído por no momento em que. Por verdadeiro mesmo, tá? Quando, no momento em que. O quando ele pode ser substituído por enquanto? Por enquanto não, né? Por enquanto. Enquanto junto. Pode? Qual a diferença? Quando você entrar e enquanto você entrar. Perceberam a diferença? O quando, o momento exato, no momento em que. E o enquanto é a ideia da simultaneidade, da concomitância. Uma outra referência, o mal, ele pode ser substituído pelo quando? O quando pode ser substituído pelo mal? O quando pode ser substituído pelo mal, fazendo leves ajustes na frase. Quando entrou e mal entrou. Pode ser substituído? Quando entrou na sala, mal entrou na sala, conservando a ideia de tempo, pode ser substituído? Mal entrou na sala, eu saí. Quando entrou na sala, eu saí. Continua sendo a referência de tempo? Continua. É idêntica a referência de tempo? Não. Eu mantenho a referência de tempo, mas não é idêntica à referência de tempo. Diga. Alguém ia falar. Objetiva direta. Ela completa. Aqui ele diz que explica. O que explica é a adjetiva. Entendeu? 5 questões. Só 5 questões. Clarice, assista. 2 coisas que você precisa assistir. E tem uma delas que você precisa assistir para amanhã. A primeira aula de morfossintaxe. Você precisa assistir para amanhã.
tá? E aí um outro vídeo que você precisa assistir é o vídeo de análise de provas que está lá no material em aula extra, tá? Esse vídeo você precisa assistir também, que é bem nessa pegada de analisar. É estressante porque nós vemos durante a análise de provas muito conteúdo.